Beleza, gente? Meu nome é Robson Jampa, estou aqui para falar para vocês sobre a literatura de cordel, que é esse gênero popular nordestino brasileiro que conquistou o país inteiro com a sua nordestinidade, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quem não me conhece, eu sou Robson Jampa, né? Eu trabalho com a literatura de cordel atualmente. Eu me inseri profissionalmente na literatura do cordel através que eu já conhecia o cordel, mas não de uma forma profissional. E aí, por um motivo ou outro, acabei tendo que vender a literatura de cordel para poder sobreviver. Então, atualmente eu sou um cordelista profissional, eu faço as histórias, escrevo, confecciono o cordel e vendo nos transportes coletivos, né, oferecendo ao pessoal, aos passageiros, vendo nos pontes pela cidade, né, na orla da capital, onde eu passo, eu vendo a minha literatura de cordel. Eu também sou autor, eu também escrevo em cordel. Estou trazendo hoje aqui, gente, 5 historinhas diferentes, 5 temas diferentes, todos eles da minha autoria, eu mesmo que escrevi. Estou trazendo aqui por apenas R$1 cada livretozinho desse, tá, gente? R$1 cada historinha dessa, que aí você adquirindo vai estar levando para casa uma leitura boa, bacana, sadia, que dá para todo mundo ler, sem problema nenhum. Isso é fora da época do isolamento, né? No isolamento agora, então não tem o que a gente fazer a não ser ficar em casa. Então, o meu ganha-pão atualmente é a literatura de cordel. Então, vamos falar sobre a literatura de cordel, né? As origens da literatura de cordel. O cordel surgiu lá na Europa, na Península Ibérica, lá para Portugal, Espanha. Daquela época era com o movimento tovadorismo, né? Onde os tovadores contavam as histórias, os fatos e as lendas através de poesias, narrando as suas histórias, tudo de forma poética e bem artística mesmo. No Brasil, o cordel chegou através do Leandro Gomes de Barros, que foi o pai da literatura de cordel. Esse cidadão da cidade de Pombal, no interior da Paraíba, nasceu em 19 de novembro de 1865, lá na Fazenda Melancia, como eu falei, na cidade de Pombal, no interior aqui da Paraíba. O Leandro, ele faleceu aos 52 anos de idade no Recife, vítima da gripe espanhola. Leandro foi o maior poeta popular da história do Brasil. Ele criou oficialmente registradas mais de 300 histórias em literatura de cordel. Mas se tem notícia de que o Leandro, ele criou extraoficialmente mais ou menos umas 1000 histórias diferentes de literatura de cordel. Mas que se tem registrado, se tem notícias, são mais ou menos umas 300 histórias. E aí tem várias histórias aí bacanas aí que a gente pode citar que o Leandro fez durante a sua passagem aqui na Terra, no caso, né? Durante a sua vida. O Testamento da Cachorra, o Cavalo que Defecava Dinheiro, a Batalha de Oliveiros contra Ferrabras, a Seca no Ceará, o Cachorro dos Mortos também, Antônio Silvino, o Cangaceiro, foram alguns dos cordéis mais famosos do Leandro Gomes de Barros, que influenciaram aí diversas outras obras e diversos outros cordéis. O Leandro criou a maior rede de distribuição de cordel de literatura popular no Brasil. O cordel conseguiu dominar e alcançar todas as regiões do Brasil. Como era feito o cordel antigamente, né? O cordel era uma coisa bastante difícil de se fazer, era uma coisa complicada, não era todo mundo que se fazia o cordel. Então o Leandro começou a fazer esses cordéis e aí vieram outros depois. Naquela época o Leandro ele foi o pioneiro na literatura de cordel. Ele inseriu o cordel baseado, como eu falei, no movimento chamado tovadorismo lá na Europa. Transformou esse movimento para a nossa nordestinidade, para a nossa realidade da época aqui no Nordeste. Colocando os causos populares, as histórias, as fofocas, as notícias, as lendas, o folclore brasileiro, tudo ele colocou dentro da literatura de cordel, criando esses livrinhos aqui. Deixa eu pegar um aqui, bem rapidinho, pronto. Aqui tem um bacana, né? Ó, que são nesse formato aqui, ó, da literatura de cordel, não sei se vocês estão vendo aí, tá? E aí o Leandro criou esse gênero literário, que são esses livrinhos aqui, a literatura de cordel, que geralmente isso é feito, né, nesse formato pequeno, com a capa numa cor só, dentro do papel jornal, né? Livrinho, magrinho, poucas folhas, mas muito bacana. Mas sempre escrito de forma em versos, né? Dividido em versos, de forma poética e rimada. E aí foi que se surgiu o cordel.
E aí ele se espalhou por todo o Brasil, como eu falei, criando a sua rede de distribuição. E aí vieram outros autores, outras pessoas inspiradas no Leandro Gomes de Barros. Naquela época era na máquina de datilografar. Claro que não existia, né, computador, não existia impressora, não existia xerox, não existia esses meios de fazer as impressões em larga escala. Então como é que se fazia? Fazia primeiramente na máquina de datilografar, né, que a gente colocava aquela fitinha e ia, né, apertando lá as letrinhas, uma coisa bem antiga. O pessoal mais jovem de hoje com certeza não sabe o que é isso, né? Eu ainda peguei e ainda fiz curso de datilografia na época, foi uma coisa muito maçante, mas graças a Deus me ajudou muito. E aí, naquela época, se fazia o cordel todo datilografado na máquina de datilografar, colocava-se a folha, né, na máquina e ia lá apertando para você escrever. E não podia nem errar, né? Porque se errasse, já sabe, né? Tem que tirar a folha, apagar, depois colocar de novo para continuar de onde parou, né? Não tinha um backspace para você voltar não, e digitar novamente não. Era muito complicado. E aí você fazia toda a história datilografada na máquina de escrever. Era bem um processo bastante difícil de se fazer, um processo bastante complicado. A capa também não era feita como hoje. Você pega uma imagem qualquer, você pode desenhar, depois digitalizar e pintar no computador, ou você pega uma imagem da internet, coloca lá, monta uma capa legal. Não era dessa forma. A imagem, primeiramente, nos cordéis se fazia de duas formas. Primeiro, pegava-se fotos de postais de artistas da época, de paisagens, e colocava no papel e fazia na tipografia quando você tinha acesso a uma tipografia, que no caso é uma gráfica, que era a coisa mais difícil do mundo você encontrar no Brasil naquela época, né? Em meados do século XIX era muito complicado. E aí o que acontecia? Começava a se fazer as xilogravuras, as famosas xilogravuras. O que é xilogravura? Xilogravura, gente, é o seguinte: você pegava madeira, um pedaço de madeira, né? E aí você desenhava o desenho que você queria, depois entalhava, né, com uma faquinha especial de carpinteiro, né, entalhava aquele desenho na madeira e fazia como se fosse um carimbo. E aí passava-se uma tinta preta em cima dessa tábuazinha, né, no desenho, e ia um a um nos cordéis, nas capas, né, fazendo a transferência da imagem que estava na madeira para o papel. Claro que se quando você colocasse, saía invertido. Então a importância de você fazer um desenho ao contrário, para quando você carimbar ele sair certo. Né? Já tinha essa outra dificuldade também. Então as capas eram feitas um a um na xilogravura, carimbadas com a madeira do papel, além do que o conteúdo de dentro era todo na máquina de escrever. Era um processo praticamente artesanal, você fazer um cordel naquela época. E um detalhe, gente, naquela época não existia grampeador, né? Hoje é muito fácil, você pega um grampeador, né? E você grampeia lá no meio, com um grampozinho e já está pronto. Não, naquela época você tinha que costurar ou à mão, né? Ou na máquina de costurar. Quem tinha máquina de costurar? Porque naquela época era outra coisa difícil de você ter, era a máquina de costurar. Era mais difícil você ter uma máquina de costurar naquela época do que você ter acesso a um notebook seu hoje em dia. Então é muito difícil você conseguir uma máquina de costurar. Então era bastante complicado de se fazer, mas ele era vendido num preço bastante popular, mas vendia muito, e essa era a vantagem. E aí que se dava a demanda, né? Porque todo mundo queria comprar. Naquela época não existia praticamente rádio, né? Televisão não existia, né? Quase ninguém tinha acesso aos jornais, né? A mídia impressa que existia naquela época. Então as notícias, as histórias, tudo corria em torno da literatura de cordel. Aconteceu um fato, aconteceu uma notícia, pá, botava no cordel e ia vender, soltar para vender. Pegava uma história inventada, uma fofoca, botava no cordel e ia vender. Né? Tudo era no cordel. Então o cordel era o correio, o jornal da população do Nordeste era a literatura de cordel. Por isso que se espalhou muito rápido. Porque não existia rádio, não existia televisão, não existia internet, nem se pensar. E os meios impressos de comunicação, que eram os jornais, era muito difícil você ter acesso, principalmente no interior do sertão, né, do Nordeste, onde as coisas eram mais remotas, né, de se chegar. E aí o cordel conseguiu pegar facilmente e chegar a várias pessoas ao mesmo tempo naquela época, por isso que vendia bastante. E aí foi que foi o sucesso do cordel. Aí eu falo em cordel, mas por que cordel? Porque, gente, aí um detalhe importante, o cordel tem esse nome, mas ele já teve outros nomes. Se chamou folheto, verso, também era um outro nome que ele tinha,
mas só passou a se chamar de cordel quando ele começou a ser vendido nas feiras, nos mercados, nas bodegas, pendurado nos barbantes, nos cordões, né, no varal. Por isso que é o nome de cordel, literatura de cordel, mas não se chamava literatura, não era considerado um gênero literário. Começou a se chamar folheto, folheto, é um folheto, 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 tem folheto aí, o pessoal mais antigo conhece como folheto, né? Ou verso, né? Pelo meio que ele é falado, né? Em forma de versos. E aí começou só a ser chamado de cordel a partir daí, quando se vendia pendurado nos cordões, e o pessoal começou a pegar pelo nome de cordel, né? Que foi o nome mais conhecido. Depois ficou sendo chamado de literatura de cordel. Cordel nada mais é do que poesia popular narrativa impressa. O que é isso? Esse palavrão quer dizer poesia popular narrativa impressa. Quer dizer o quê? Que é a forma poética popular do imaginário nordestino de você colocar todos os causos, todas as histórias, todas as crenças populares, né, o dito popular, colocar no papel. Né? Aquelas histórias de Trancoso, né, como se diz o ditado, aquelas histórias inventadas, lendas como Saci Pererê, a Cuca, o Mato Florzinha, as fofocas da outra cidade, né, o que acontecia, o que não acontecia, quem era avarento, quem era o brigão, quem era o medroso, quem era o paquerador, a fofoca da vizinha que falava mal da outra, tudo era colocado no papel e as histórias inventadas, né? A Princesa e o Dragão, fatos também que aconteciam naquela época também, a morte de João Pessoa, o naufrágio do Titanic, tudo era passado para o papel. As notícias daquela época, a quebra da bolsa de Wall Street, tudo virava notícia e virava cordel naquela época, de forma bastante peculiar, que era contada em rima, em poema e verso. O correio da notícia daquela época era o cordel, como eu falava, e aí a poesia popular narrativa impressa, né, a forma impressa de você transformar a poesia popular no papel e você levar a outras pessoas, né? Não ficava só na forma oral, né? Na forma de boca a boca. E aí tem algumas regrinhas básicas que ele caracteriza o cordel, né? A essência do cordel, que é a métrica, a rima e a oração. Que a oração nada mais é do que você contar a história que tem pé e cabeça, né? Você sair contando tudo de uma forma rimada, né? A história de uma forma rimada, com começo, meio e fim, e tudo de forma poética. E aí é que se dá a essência do cordel. Muita gente confunde que a essência do cordel é ele ser feito dessa forma aqui, né? Pequenininho, magrinho, né? Com papel jornal, nesse formato aqui físico. Não. O que caracteriza cordel é ele ser todo dividido em versos, não é? Todo de forma poética e rimada. Essa é a essência do cordel, obedecendo a métrica. E aí eu vou falar daqui a pouco também sobre essas regrinhas bem rapidamente, né? Porque o objetivo aqui não é fazer a oficina de cordel, né? Discutir as regras do cordel, mas passar como é que se deu a história do cordel dentro da cultura nordestina. O cordel, em 2018, ele foi considerado patrimônio imaterial cultural do Brasil, né? A literatura de cordel. Então ele tem agora esse status de patrimônio cultural imaterial do Brasil, a literatura de cordel. Então agora a gente vai falar da evolução do cordel através do tempo. O cordel começou a ser feito, como eu falei agora há pouco no vídeo, começou a ser feito de uma forma bastante rudimentar, na máquina de latografar, com a xilogravura que era feita no papel, na madeira e transfixa para o papel, de uma forma de carimbo e costurado. E naquela época era bem rústico, era como esse aqui, né? Deixa eu pegar aqui novamente, né? Como esse aqui, ó, como esse cordel, esse aqui é As Proezas de João Grilo, que é de João Martins de Ataíde. É que eu peguei esse cordel aqui, que esse cordel é meu, esse aqui é de 1943. Ele custou um cruzeiro na época, né? Eu peguei esse cordel justamente por esse detalhe, né? O cordel ele evoluiu a partir do tempo. Começou a ser feito dessa forma, mas ele começou a ser feito em larga escala quando começou a ser feito em tipografia, que são as gráficas, no caso. Quando o Leandro Gomes de Barros morreu, o João Martins de Ataíde, que foi outro grande poeta, também paraibano, ele comprou toda a obra do Leandro Gomes de Barros, os direitos autorais da obra do Leandro, ele comprou diretamente com a viúva do Leandro Gomes de Barros. O João Martins de Ataíde comprou os direitos autorais e aí começou a reproduzir as obras do Leandro Gomes de Barros. As oficiais, as extraoficiais também. Mas o próprio João Martins de Ataíde também era poeta, também escrevia cordel.
E aí, como ele tinha a vantagem de ter a tipografia, a gráfica, né, então ele começou a produzir também em larga escala. Mas aí foi evoluindo, a questão do material físico também melhorou e foram ganhando outras cores e outros formatos ao longo do tempo. E aí, quando chegou na modernidade, né, nos tempos atuais, o cordel começou a ganhar cores, começou a ganhar policromia, ele começou até a ser feito em outros formatos, né? Eu acho que eu tenho aqui deixa eu dar uma olhada aqui ó, cordel Falas do Povo aqui também, de Beto Brito, né? Começou a falar aqui de cordel e aqui tem falando do cordel de forma bastante bacana, ó. Então é o Falas do Povo do cordel do Beto Brito, né, de uma forma bastante legal, forma bastante bacana. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, o que é do Beto Brito, né? Cordel sonoro, né? Entre outros aqui, ele mesmo começou a ganhar outros formatos, ficar colorido. Ficou uma coisa bem bacana, mas sem perder a essência poética, a essência da métrica, da rima, né? A sua essência do cordel. Ele não perdeu a sua essência. O que caracteriza a essência do cordel é ele ser feito dividido em versos, de forma poética, e rimado e obedecendo a métrica. Bem rapidamente falando, geralmente os cordéis eles são feitos em quadras, né, que são 4 linhas, sextilhas, que são 6 linhas, né, cada verso. Né. Dentro do cordel pode ter, cada página pode ter 3, 4, 5 versos, né, que são, um exemplo, parágrafos. E cada um desses versos tem 4, 6, 7, 8, 10 linhas, né? E aí se dá o nome de quadra, sextilha, setilha, oitilha, e para cada tipo de verso, né, cada tipo de sextilha, setilha, oitilha, tem uma regrinha diferente. Geralmente a gente usa o que? A sextilha, que são 6 linhas, cada verso tem 6 linhas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui num cordel bacana aqui, esse mesmo aqui do Beto Brito, pronto, aqui, né, para você ver. Ele é todo dividido em sextilha, né? Ele é todo feito em sextilha, que é dentro da regrinha do cordel que eu falei, né? Tem 4 versos aqui na página e cada verso tem 6 linhas, né? Que é caracterizado uma sextilha. Mas as regrinhas do cordel, como eu falei, eu não vou entrar em detalhes, porque o objetivo do vídeo é falar sobre o cordel em si, né? A essência do cordel. E aí eu vou falar sobre outras coisas do cordel também. Principais autores da literatura de cordel. E aí a gente pode falar do João Martins de Ataíde, né, que foi sensacional, porque, como eu falei, ele comprou todos os direitos da obra autoral do Leandro Gomes de Barros. Aqui um dos cordéis deles, aqui as proezas de João Grilo, que é do João Martins de Ataíde. Esse cordel aqui na época custou 1 cruzeiro, né, e é de 1942, esse cordel. 43, perdão. E outro aqui de João Martins de Ataíde, né? Tudo é desgosto na vida. Que é outro cordel também, né? Esse aqui custou quanto? 5 cruzeiros, né? Esse já foi mais caro, porque tinha a questão inflacionária na época também, né? Então, o João Martins de Ataíde criou vários e vários outros cordéis aí. E o João Martins de Ataíde, como eu falei, né? Ele era paraibano. E um detalhe curioso, ele teve 25 filhos, o João Martins de Ataíde. Já imaginou, hein? 25 meninos, é menino demais, viu? Pensa que o homem para gostar de fazer menino era esse. Além de gostar de fazer cordel, ele gostava de fazer menino. O João Martins de Ataíde. Pois aí, ele foi mascate, foi enfermeiro e dono de gráfica, né? De tipografia. Nesse meio tempo, acabou entrando no mundo do cordel oficialmente quando ele comprou a obra do Leandro Gomes de Barros com a viúva do Leandro e começou a rodar na sua tipografia. Né, já que ele tinha uma gráfica na tipografia, começou a rodar em larga escala os cordéis. Outro grande cordelista foi o Cego Aderaldo, que perdeu a sua visão aí no acidente e acabou se descobrindo um grande rimador, um grande poeta, e começou a escrever os seus cordéis. Claro que, obviamente, ele ia ditando e outra pessoa ia escrevendo para ele. Né? Ele perdeu a sua visão no acidente, o Cego Aderaldo. E aí virou um dos grandes nomes do cordel, da literatura de cordel no Brasil. Patativa do Assaré, que também tinha uma gráfica, né? O Patativa do Assaré também teve uma tipografia, uma gráfica. Manuel Monteiro, de Campina Grande, que é esse senhor aqui, ó, escreveu esse cordel aqui. Como é que se escreve um cordel? Ele escreveu um cordel explicando como é que se escreve um cordel, né? Esse senhor aqui, que na foto bem simpático, né? O Manuel Monteiro.
E aí ele deu um apelido bastante interessante para a literatura de cordel, que foi o apelido de professor folheto. Por quê? Porque muitas pessoas antigamente, né, aprendiam a ler e a escrever através da literatura de cordel, né? Escola, colégio, educação era a coisa mais difícil do mundo no interior do Nordeste naquela época. Muitas pessoas aprendiam a ler e escrever através da literatura de cordel. Por isso, o Manuel Monteiro, poeta de Campina Grande, apelidou a literatura de cordel de professor folheto, porque muitas pessoas são alfabetizadas através disso aí, né? Um detalhe importante é que na década de 40, 80% da população do Nordeste era considerada analfabeta, né? E aí muitas pessoas aprenderam a ler e escrever através do cordel. Vou falar sobre isso já daqui a pouco, quando eu for falar de outro fato importante da questão do cordel. E aí foram o Zé Pacheco, né? O Zé Pacheco é fenomenal. O Zé Pacheco foi o criador da Chegada do Lampião no Inferno. Vou citar aqui um pedaço aqui da Chegada do Lampião no Inferno, que é um cordel curioso, né? Que eu vou citar aqui para vocês aí, para vocês conhecerem. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui. Não tá no cordel, mas tá no meu celular, o cordel da Chegada do Lampião no Inferno. Vou ler aqui um trechinho para vocês. Vamos lá. Um caba de Lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu na trincheira, certo tempo passado, agora anda pelo sertão, correndo visão, fazendo mal assombrado. E foi quem trouxe a notícia que viu o Lampião chegar no inferno nesse dia, faltou pouco para virar, morreu tanto com queimado que dá até pena contar. Morreu a mãe de Canguinha, o pai de Forró Bodó, 3 netos de parafuso, um cão chamado Cotó, escapuliu boca insossa, uma moleca moça que quase queima o totó. Morreram mais de 100 negros velhos que não trabalhavam mais, um cão chamado Trascais, vira-volta, capataz, tromba suja, bigodeira, um cão chamado Bodeira, cunhado de Satanás. Mas vamos tratar da chegada do Lampião no inferno. Quando o Lampião bateu, um moleque ainda moço no portão apareceu. Quem é você, cavalheiro? Moleque, eu sou cangaceiro, o Lampião respondeu. Moleque não, eu sou vigia e não sou seu parceiro. E você aqui não entra sem dizer quem é primeiro. Moleque, abra o portão, sabe que eu sou o Lampião, malassombro do mundo inteiro. Então esse tal vigia que trabalha no portão, da pisa que voa cinza, não procura distinção, escreveu no Leu, Abacaíba comeu, lá não se usa perdão. No inferno, né? Não se usa perdão. O vigia disse assim, fique fora que eu entro. Vou conversar com o chefe, que é o cão, né? Lá no gabinete do centro. Por certo ele não liguei, mas conforme o que eu disser, eu levo o senhor lá pra dentro. O Lampião foi e disse, vá logo. Quem conversa perde hora, vá depressa e volte já. Eu quero pouca demora, se não me der ingresso eu viro tudo a vez, toco fogo e vou embora. O vigia foi e disse a Satanás lá no salão do centro. Saiba vossa senhoria que chegou aí Lampião, dizendo que vai entrar. E eu vim lhe perguntar se eu dou ingresso ou não. Não senhor, Satanás respondeu. Vai dizer que vai embora, só me chega gente ruim, eu já tô com vontade de mandar mais da metade dos que tem aqui para fora. E aí é um trechinho, né, da chegada do Lampião no Inferno, que é um cordel de Zé Pacheco, né, que foi o grande mestre aí, também da literatura de cordel. E aí vários outros cordéis surgiram ao longo da história, que foram cordéis consagrados, cordéis históricos, né? Cordéis clássicos, como assim posso dizer, que bastante conhecidos no mundo do cordel, né? Como o Cachorro dos Mortos, que eu falei, né? Que é do Leandro Gomes de Barros, Uma Viagem ao Céu, que é do João Martins de Ataíde, se eu não me engano, A Chegada do Lampião no Inferno, que eu recitei agora no trechinho, A Festa dos Cachorros, Juvenal o Dragão, do Leandro Gomes de Barros, Pavão Misterioso, que esse Pavão Misterioso ele tem um detalhe, ele foi o cordel mais vendido no mundo até hoje, então Pavão Misterioso. Ele vendeu, para vocês terem uma ideia, em 6 meses, na década de 40, no ano de 1940, o Pavão Misterioso ele vendeu 100 mil exemplares em apenas 6 meses de vendas. Mas como é que um cordel como esse vende 100 mil exemplares em 6 meses para uma população de 80% de analfabetos, que era a população do Nordeste na década de 40? E aí vem um detalhe, que é a questão do que o Manuel Monteiro falou, que ele apelidou o cordel de professor folheto. Por quê? Porque muitas pessoas aprenderam a ler e a escrever através da literatura de cordel. E a vontade de ler, de conhecer, de saber a história, você mesmo saber o que está escrito ali, era maior do que a dificuldade de você aprender a ler e escrever. Então o pessoal superava essa dificuldade própria que tinha e comprava o cordel e aprendia na tora, como diz o ditado, a ler e a escrever. Mas muita gente também comprava para que outras pessoas lessem para elas, né? E o desejo de conhecer as histórias. Então o cordel, para você ver, era muito
vendido antigamente no interior do Nordeste, e aí foi bastante difundido, tanto como eu falei, o pavão misterioso, o recordista de vendas de cordel até hoje, que vendeu mais de 100 mil exemplares em apenas 6 meses. É o cordel mais vendido até hoje. E aí vem a peleja de Segaderal do Zé Pretinho, também foi outro cordel muito bacana. E foram cordéis aí lendários, né? E você ainda encontra exemplares, né? O pavão misterioso, voltando, ele teve outras versões também feitas, né? Teve várias e várias vertentes em relação ao pavão misterioso. E a influência do cordel passou a influenciar o Nordeste inteiro, né? Do modo de se comunicar das pessoas, como você sabia das coisas, as notícias, as fofocas, as histórias, né? O cordel influenciou isso tudinho, peças de teatro, exemplo aí do Ariano Suassuna, que toda a sua obra do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, é uma junção de várias histórias de cordel. Então, gente, a literatura de cordel, ela influenciou toda a questão da nossa cultura popular nordestina. Desde peças de teatro, como eu falei, a influência nas pessoas do meio de comunicação, até rádios novelas que surgiram, quando o rádio surgiu, surgiram as rádios novelas, e muitas baseadas na literatura de cordel. HQs, né, as histórias em quadrinhos, também baseadas na literatura de cordel. Teve até um HQ chamado Juvencio, o Justiceiro do Sertão, que aí é um exemplo como aquele justiceiro da Marvel, só que era um justiceiro no sertão, que ele fazia justiça com as próprias mãos, lá nas histórias dele, né? Juvencio, o Justiceiro do Sertão, que foi de um HQ de cordel, né? Baseado no cordel, baseado numa radionovela que também era baseada no cordel. Aí desenhos, artes plásticas, muitos artistas paraibanos usaram a literatura de cordel para influenciar suas artes plásticas, né? Nas figuras, nas gravuras, a poesia de diversas formas também, o folclore nordestino, tudo baseado na literatura de cordel, para você ver que o cordel influenciou tudo isso, né? Foi uma coisa que assim fez parte, realmente faz parte da nossa cultura. E hoje em dia está inserido na sala de aula, está inserido nas escolas como metodologia de ensino. Eu mesmo, nas minhas palestras nas escolas, sempre que me convidam, eu vou e falo justamente sobre a literatura de cordel, e é uma coisa muito bacana e que a gente tem muito que trabalhar em cima. E o cordel, gente, nos dias atuais, a gente fica se perguntando em relação à tecnologia, a competitividade do cordel com a tecnologia, né? Como é que o cordel consegue competir com o WhatsApp, com as redes sociais, com celulares, com smartphones, com toda essa multimídia. Então elas servem para ajudar a divulgar os trabalhos, servem para você disseminar ainda mais as obras, para você, ela na verdade, a internet, ela veio para nos ajudar. Se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa da literatura de cordel na internet, inclusive esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, justamente para divulgar o trabalho da literatura de cordel. Então nas redes sociais, é uma coisa muito bacana, a gente pode usar para divulgar todo o trabalho de literatura de cordel. Pelo WhatsApp você trocar informações, você trocar cordéis, você vender os produtos também, serve um meio de canal como qualquer outro produto. O cordel ele pode ser usado de uma forma crítica, né, de forma de protesto, você usar a internet também para isso. Então assim, tem várias coisas que você pode fazer hoje em dia junto com a literatura de cordel, então é uma coisa muito bacana. Então, para terminar o nosso vídeo aí, eu quero agradecer a todo mundo. Você tem as nossas redes sociais também, o meu é Robson Jampa, no Facebook, você procura lá Robson Jampa, no Instagram é Robson_Jampa, tem a página exclusiva do Cordel no Facebook, que é Cordel Paraíba, você vai achar lá. Então eu tenho só que agradecer a todo mundo, tá? E outra coisa, gente, vamos se precaver durante a pandemia aí, que infelizmente assola o mundo inteiro, vamos seguir as normas de isolamento, que é muito importante seguir as normas, tá aqui, ó. Eu tô em casa, mas se eu for por acaso numa extrema necessidade de sair, tá aqui o álcool em gel, né, que eu tô levando. Já tem uma máscara aqui, ó, que eu utilizo, tá, gente? Então vamos seguir aí as normas, né? Lave sempre as mãos de forma correta, higienize a sua casa, mantenha sempre a limpeza em dia impecável, tenha um maior cuidado, evite sair ao máximo que você puder, tá? Não é brincadeira. Então você se precavendo, vai dar certo, se Deus quiser. Então fica aí, ó. Beijo aí no coração de todo mundo, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Muito obrigado e viva a literatura de cordel.